Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, horário nobre para discussão e para o debate político e, claro, dos assuntos importantes, né, que formam aqui o dia a dia da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública e, mais especificamente, hoje a área da saúde, não é? A gente tentando aqui abordar da melhor maneira possível. O congresso está sendo realizado a partir de hoje, nesta quinta-feira, aqui na Unisanta, a Universidade de Santa Cecília, e que fala exatamente sobre a área da saúde. Lembrando que a gente acompanha sempre uma reprise aqui do ponto de vista, não é? A partir das 8 da noite na Santa Cecília TV, e temos também sempre aqui a discussão dos assuntos importantes de nível nacional, democraticamente, né? O presidente da República lançando aí o seu partido, o novo partido, fica aí o estranhamento, né? Isso aqui tinha uma coisa mais importante para ele fazer na presidência da República do que criar um novo partido, que eles podem até presidi-lo, né? Ontem o Supremo iniciou lá a votação referente ao antigo COAF, né? Se pode ou se não pode o COAF, os números, as informações bancárias serem utilizadas nas investigações sem uma autorização judicial. E o voto simplesmente quilométrico, né, do presidente da corte, que é o relator desse processo, Dias Toffoli, 4h30, né? Não sei se isso foi um deboche, né, na cara de todos os brasileiros, ou o que é que pretendia o ministro com aquilo. Mais uma vez ele deu um voto também quilométrico, né, em relação à prisão de segunda instância, né, que foi a polêmica passada, e agora vem com essa história também. Curiosamente já abriu o julgamento dizendo que o senador Flávio Bolsonaro não estava sendo julgado naquele momento. E veio a público hoje, né, ganhou uma polêmica muito grande, a ideia aí de um deputado estadual, né, um projeto de um deputado estadual de homenagear o ex-presidente do Chile, Pinochet, né? O sanguinário Pinochet, que transformou o Estado Nacional de Santiago do Chile um verdadeiro presídio, né, para pessoas que discordavam, né, da sua linha de governo, né? Crimes, assassinatos, desaparecimentos de pessoas, essa coisa toda. Ele acabou preso no Chile, hoje é uma figura totalmente desprezível, né, ou desprezada, né, pelo povo chileno, né? E vem um deputado estadual, o deputado Frederico Dávila, do PSL, agora ex-partido do presidente Bolsonaro, criar essa data, aí seria no dia 10 de dezembro, e graças a Deus e ao bom senso, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, proibiu essa homenagem. Veja bem, não é nem questão da gente querer, não é? As loucuras acontecem, vem ao nosso encontro assim, a cada momento, a cada instante. Eu costumo dizer aqui no programa, não tem mais final de semana, ontem era feriado, por exemplo, não tem mais feriado, final de semana, não é? Sábado e domingo, não tem nada disso. Todo dia pode acontecer uma coisa completamente fora de propósito nessa conturbada República do Brasil. Bom, com prazer a gente está recebendo aqui, né, um dos participantes, palestrantes aqui deste importante evento da área da saúde na Universidade de Santa Cecília, José Carlos Loureiro Silva, médico, promotor, está aposentado aí das duas áreas e atuando aí fortemente em relação a essas questões ligadas à área da saúde. Prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer, uma satisfação estar por aqui, participando deste programa e do evento que a Unisantos está organizando. Muito bem. Aqui ao nosso lado também o Dr. Cláudio Roberto Santos, é advogado, professor, enfim, também atuando e sendo um dos palestrantes aqui, um dos participantes desse evento aqui na Universidade de Santa Cecília, só para confirmar direitinho, o 2º Congresso Internacional de Direito da Saúde. Prazer recebê-lo também, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Edgar, obrigado pelo espaço. Participar desse congresso na verdade é um prazer muito grande, porque a gente acaba conseguindo unir duas grandes áreas, né, que são exatamente a área jurídica e a área de saúde. A gente tem bastante coisa para conversar hoje. Muito bem, obrigado a presença dos dois. E o Marcos Santana sempre conosco, né? Está lá na ponta, atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do ponto de vista e a sua participação
sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde aos convidados, boa tarde especial ao Danilo Oliveira, que acompanha a sua gravação aqui, a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso estúdio aqui. Ele que é um dos coordenadores desse importante evento aqui voltado à área de Direito e Saúde Pública. A Unisanta, mais uma vez, cumprindo a sua função social de estimular o debate, a reflexão sobre temas muito importantes que afetam diretamente a vida de cada um de nós. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise, né? E sempre o mantra de todos os dias aqui no Ponto de Vista. O programa acaba às 14h30, ao vivo, né? A reprise começa às 8 da noite, neste espaço de tempo. Até Deus duvida, né? O que pode acontecer na conturbada República Brasileira nos últimos tempos. Homenagear o Pinochet é demais, né? Demais. Não precisava, né? Eu não sei o que passa. Não sei se é... Você tem uma especialização na constitucional, direito constitucional? Não, a parte de... Não, direito digital. Digital, né? Direito digital, tá certo, né? O Lamy é que me parece tem mais essa área constitucional, né? O Danilo confirma aqui com a cabeça, né? Marcelo Lamy poderia participar conosco aqui, mas problema de agenda acabou não dando certo. E o Lamy que está mais nessa área da constitucional. Eu não sei se isso fere a Constituição, uma coisa dessa, né? Porque um cidadão que foi presidente do Chile fez o que fez, né? Matou gente adoidado, né? Transformou em campo de concentração o Estádio Nacional do Chile, uma marca registrada, né, do futebol sul-americano. E o jeito cria um projeto, uma homenagem, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para homenagear o Pinochet, realmente é algo inacreditável. Me parece uma afronta à própria democracia, porque o cara sanguinário, ditador, e num país que está se vivendo normalidade democrática, uma proposta dessa me soa como zombaria. Inaceitável, e já vem na linha também do Eduardo Bolsonaro, quando disse num programa da Leda Nagli, um programa no espaço do YouTube, né, dizendo que talvez fosse a volta do AI-5 fosse uma solução e essa coisa toda, né? Para dar um freio aí nessa turma aí, porque ou respeita a Constituição, não é isso, doutor? Exato. Ou não sei onde vão parar, né? Exato. Entra-se numa onda de homenagear-se qualquer um, né? Qualquer pessoa merece uma homenagem sem muito critério, ou na verdade até com critérios, né, que são, como disse, né, o Zé Carlos ali, antidemocráticos, né? Precisa se repensar bem, né? É verdade. Zé Carlos, que esteve recentemente na Venezuela, né, que vive um período antidemocrático, não é de hoje, né? Lá, acho que o povo não tem dúvida, né? Não. Lá, a ditadura que vive. Sem dúvida. E é o meu foco do pós-doutorado aqui, cujo orientador é o professor Marcelo Lamy. E quando eu comecei a fazer minhas pesquisas voltadas ao que eu vou escrever sobre o tema, eu encontrava coisas muito favoráveis à Venezuela. A gasolina lá é de graça, e é mesmo. A internet lá é de graça, e é mesmo. Você foi conferir, né? Tese de doutorado da Luísa Mercadante, dizendo que a Venezuela seria o primeiro país a sair do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Foi o primeiro país da América Latina a erradicar a malária. Em contrapartida, a gente pegava as outras reportagens dizendo que a inflação lá estava avassaladora, inflação comparada do Zimbábue em 23, quando se precisava de um carrinho de dinheiro para se tomar uma xícara de café. E como é que a gente ia se posicionar para escrever um artigo científico sobre isso? A tese do Mercadante, de que ano era? De 2010. Sendo que... recente. Não, recente. Da banca dele foi o Delfim, né? 9 anos. Em 9 anos a Venezuela naquela época piorando, né? Estava em vento de popa, né? A economia da Venezuela. Em 2010? Por causa da questão já estava petróleo, começando a quebrar, só que eles não deixavam aparecer. Chaves era vivo em 2010? Ele morreu em 2013, E eles baseiam a economia deles, 96% é sobre o petróleo. Né? E a corrupção da companhia petrolífera de lá, associada à queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional,
fez reduzir pela metade o preço do petróleo e, em mais da metade, a produção do petróleo. Ou seja, foi um caos, como realmente está lá. No exemplo que eu dei num artigo que eu apresentei recentemente, o Francisco Toro, um investigador norte-americano, dando exemplo, para se ter uma noção do que é a inflação venezuelana, que 3 anos antes dele escrever aquela reportagem, com 500 bolívares, você jantava no restaurante mais luxuoso de Caracas, com direito a vinho. E que, quando ele estava escrevendo aquela reportagem, 3 anos depois, com 500 bolívares, você tomava um cafezinho. Eu fui lá agora em setembro. O preço do cafezinho estava 5.500 bolívares. Na segunda-feira, 7.500 na sexta-feira, que foi o dia que eu saí de lá. Na segunda-feira, 5.500. Na sexta-feira? Na sexta, 7.500. Foi 500 por dia. 500 por dia. É avassalador. É avassalador. Em compensação, você encosta seu carro no posto de gasolina, tanqueia, e se quiser ir embora, pode ir, que nada vai ter a acontecer. Se quiser dar uma gorjeta para o frentista, que é funcionário do governo, com o qual eu conversei e que está há 5 meses sem receber, vivendo das gorjetas dos que vão lá tanquear o carro, a internet é de graça, só que não funciona. Apagão 4, 5 vezes por dia. O hotel onde eu estava era um bom hotel. Quando acontecia o apagão, tinha luz própria, gerador próprio, mas não funcionava elevador. Então, umas coisas assim, pegar metrô é um risco. Pode parar no meio do caminho. Pode parar no meio do caminho. Não tire celular na rua sob nenhum aspecto, nem dentro do seu carro, porque é assalto. É uma situação, tem que se ir lá. Quando eu retornei, entrei no aeroporto da cidade do Panamá, entrei num banheiro, estava iluminado como esta sala, lavei minha mão e tinha sabão líquido, voltei para a civilização. Porque aeroporto internacional de Caracas não tem água para você jogar na vaso sanitário, é um balde e não tem papel higiênico. Deus me livre. Uma Tem situação fotos. absolutamente caótica que vive a Venezuela. Eu estive na Venezuela em 2011, justamente nessa cidade fronteiriça de Pacaraima, no Brasil, e Santa Helena de Uiarém, que é na Venezuela. E naquela época a economia da Venezuela estava bombando, né, por conta dessa questão do petróleo, que estava supervalorizado. E aí eu percebi ali o movimento contrário, eram brasileiros indo para Santa Helena para comprar os produtos baratos. Primeiro comprar a gasolina, né, que tem uma fila enorme de carros ali que legalmente eles poderiam comprar um preço que era até muito mais barato do que no Brasil, né, sem contar o comércio paralelo de gasolina também ali, né? Mas os brasileiros também iam atravessar a fronteira para fazer o mercado, porque boa parte dos produtos alimentícios ali eram subsidiados, né? Então, o fluxo era completamente contrário do que a gente percebeu agora recentemente ali dos venezuelanos cruzando a fronteira para o Brasil, né? E deu no que deu, porque por conta dessa desvalorização completa aí do preço do petróleo no mercado internacional, também por conta da corrupção ali, porque muitos oficiais do exército venezuelano tinham negócios, vamos dizer assim, escusos com a principal empresa da Venezuela, que é a PDVSA, né, a estatal petrolífera, e também por conta da política macroeconômica da Venezuela, que o governo venezuelano apenas apostou no petróleo e não investiu na industrialização do país, né? Quer dizer, a partir do momento que o petróleo deixou de ter um grande valor no mercado internacional, não sobrou mais nada na economia nacional da Venezuela, né? Então, lá a agricultura é muito incipiente, a indústria praticamente inexistente e o povo venezuelano acabou ficando nessa situação que está até hoje aí e muitos deles estão migrando para o Brasil. Tem um país aí conhecido, muito famoso também, que o ministro está querendo fazer aí um mercado livre aí com a China, né? E não está pensando no que vai acontecer na sobra aqui, né? Porque vai sobrar pedra sobre pedra da indústria brasileira, seja de que setor você quiser, né? Porque se os Estados Unidos têm problemas, né? Uma parte a maior potência econômica ainda do mundo, hoje equilibrado com a China, né? Acabou desovando a votação em cima do Trump, né? Por causa de desemprego, né? A economia ter caído nesses estados importantes, né? Superprodução, né? Que é feita na China, Taiwan, né? Vários outros países, lugares da África, né?
extremamente mais barata a mão de obra, essa coisa toda que a gente acaba não concordando muito, né? Mas causou um prejuízo sério a boa parte da indústria norte-americana. Imagino o que faria com a nossa, né? Que já está aí meio cambaleando, né? Provavelmente sobraria aí uma ou duas aí para contar a história no futuro próximo. Não teria mais nada, absolutamente nada. E o ministro veio com aquela história lá, né? O nosso Paulo Guedes aí. Diga, Santana. Já tem uma participação aqui, o Oliveira Santos acompanha a gente e ele diz o seguinte: o Che Guevara matou milhares de pessoas, inclusive crianças, negros e gays, e virou herói da esquerda. Seus hipócritas. Chama a gente de hipócrita. Hipócrita? Mas alguém aqui levantou a bandeira do Che Guevara? Pô? É aquele pensamento binário. Olha, Olha, que ele está se referindo ao deputado, né, que fez a proposta. A gente pode condenar. Houve uma homenagem aqui em Santos, né, por parte do Davi Capistrano, que era um bom homem, um sujeito correto, honesto. Muito. Foi uma grande cabeça, talvez um dos maiores sanitaristas, né, que esse país já teve. Tanto que o principal ministro da Saúde que o Brasil teve, na minha opinião, né, pode ser contestado, não tem problema nenhum, que foi José Serra, que era do PSDB, levou o Davi Capistrano para o Ministério da Saúde, deu a ele uma diretoria importante, cargo importante, enfim, né? O Davi Capistrano, como prefeito de Santos, inaugurou o hospital depois foi Silvério Fontes. Depois mudou para Silvério Fontes, né? Na Zona Noroeste. E deu o nome a ele de Hospital Che Guevara, não foi? E essa confusão... Uma ideia realmente lamentável. O Davi Capistrano era um cara 100% humanista, um grande médico, né? Mas, infelizmente, politicamente, o Davi Capistrano era um elefante numa loja de cristais. Ele era isso. Na época da gestão dele, Santos virou Uma confusão referência na AIDS, mundial combate à em AIDS. combate à AIDS. Isso a gente Sem tem dúvida que nenhuma. tirar o chapéu. Agora, politicamente, o Davi realmente era um elefante em loja de cristal e quebrou peça para todo lado, entendeu? Foi uma confusão danada. Foi uma infelicidade, né? Não tinha cabimento algum dar o nome do hospital, hoje Silvério Fontes, como lembrou o Santana aqui, o Hospital Che Guevara. Né? Mas eu acho que essa confusão que o Oliveira Santos faz aí, infelizmente é muito comum, né? Não é porque a gente condena as atrocidades de um ditador como Pinochet, que matou mais de 9 mil pessoas, obrigou 30 mil chilenos a saírem do país dele, não é porque a gente condena essas atitudes que a gente vai endeusar, vai assinar embaixo no que Che Guevara fez. Nós podemos ser contra a postura dos dois ao mesmo tempo. Né? Não é uma coisa não exclui a outra. Né? Infelizmente, essa confusão, essa binariedade aí, desse fla-flu, ainda é muito comum no nosso país. Embora tenha situações até diferentes, né? O Che Guevara não foi bem um ditador, enfim, né? Ele foi mais para o lado da guerrilha, propriamente dita, enfim, né? Do que propriamente o Pinochet, que tomou o poder e mandou prender e matar quem era do outro lado. Está do outro lado, está comigo ou não está comigo. Se não está comigo, morre, acabou, né? Ou vai ser preso lá, ficar aprisionado lá no estádio Centenário, debaixo de sol, chuva, frio, calor, seja lá o que for, né? Bom, começou o seminário, né? Começou o nosso congresso aqui, o segundo congresso internacional, né? Meu caro doutor Cláudio. Isso. E já tivemos aqui os primeiros painéis, cerimônia de abertura, hoje, nessa quinta-feira, né? Isso, hoje pela manhã. E a saúde digital vai estar na pauta aqui hoje ainda, né? Exato. Inclusive, a minha presença no Congresso é justamente para poder abordar um dos pontos relacionados a isso que a gente vem chamando de saúde digital. Na verdade, acho que ninguém tem dúvida mais de que todos nós passamos por um processo de digitalização das nossas vidas. Né? A gente tem um smartphone, um computador, está aqui na mesa acompanhando a gente consegue interagir com as pessoas numa velocidade muito grande. O mundo se tornou digital, então a gente precisa pensar uma série de processos para a gente poder acompanhar essa digitalização toda e, claro, o processo de saúde não ficaria fora disso e muito menos, claro, o direito. E eu fui convidado a estar aqui hoje, mais tarde, no Congresso, para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente um assunto que está na pauta aí, muita gente discutindo, porque é uma lei que afeta, na verdade, todos os setores, ela não afeta apenas o setor empresarial ou o setor de saúde, econômico, na verdade, inclusive o próprio poder público também está submetido a essa legislação
e ela está para entrar em vigor aí em agosto, né, do ano que vem, agosto de 2020. E os debates estão acirrados aí a respeito disso, em torno. Já há proposta de lei, projeto de lei para adiar o início da vigência dessa lei de proteção de dados. Por que tem tanta polêmica com relação a esse tema, para quem não está assim tão acostumado com ele? É porque essa lei, né, ela na verdade, a lei brasileira, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A Europa já tem uma cultura de proteção de dados que já remonta até a década de 60, 70, e aí você tem uma diretiva a partir de 1995, ou seja, você tem um cenário europeu de proteção de dados muito bem consolidado e hoje com uma norma muito rígida, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da Comunidade Europeia. O Brasil, seguindo este mesmo modelo e querendo uma vaguinha lá na OCDE, querendo se adequar ao mercado, acabou então acelerando um pouco o seu processo e aprovou essa Lei Geral de Proteção de Dados, que, como eu disse, ela afeta todos os setores. Por que ela é tão discutida? Porque ela acaba dando muitos direitos aos titulares de dados pessoais, como nós, né? Nós que estamos aqui na bancada, o pessoal que está assistindo. Nós vamos ter uma série de direitos a respeito dos dados pessoais, ou seja, das informações que fazem referência a nós. E por outro lado, as empresas, especialmente, mas também o poder público, como eu disse, eles precisam se adequar a essa legislação. E esse processo de adequação, ele não é tão simples, ele até é relativamente complexo. Ele demanda investimentos, por exemplo, na área de tecnologia da informação, para você ter sistemas de segurança da informação. Então, acaba exigindo um esforço muito do outro lado e por isso que acaba, né, sendo bastante direto aqui, acaba gerando uma série de discussões. O brasileiro, às vezes, acaba deixando as coisas para fazer muito em última hora, né? Mas, nesse ponto, a gente nem está tão diferente do que está acontecendo na Europa, não, porque na Europa o regulamento deles já está em vigor desde maio do ano passado, né, desde maio de 2018, e ainda você tem um percentual muito grande de empresas que não se adequaram à legislação. Então, hoje nós estamos aí às vésperas, a gente já pode falar às vésperas, porque falta menos de um ano, né, para a lei entrar em vigor, e você ainda tem um percentual muito baixo de empresas que se adequaram. O poder público a gente nem precisa falar, porque o poder público se movimentou nem um centímetro para fazer essa adequação. Você tem pouquíssimas iniciativas espalhadas pelo Brasil, né, do ponto de vista do poder público. Então, a gente tem um cenário que é temerário, porque a lei vai entrar em vigor e a gente não sabe se as empresas e se o poder público vai estar adequado com o que a legislação exige. O que isso provoca de receio? Você tem... outro dia eu estava dando uma palestra com um colega e ele usou uma expressão que eu acho que é bastante interessante, eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Ele chamou a Lei Geral de Proteção de Dados de CDC 2.0. Né? O CDC, né, para quem não está familiarizado com a sigla, né, é o Código de Defesa do Consumidor. Acho que todo mundo conhece o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo recorre ao Código de Defesa do Consumidor quando tem um problema. É um conhecimento que já é meio que natural. A grande maioria das pessoas hoje, da população brasileira, conhece o Código de Defesa do Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, como ela dá muitos direitos para as pessoas, o que provavelmente a gente imagina que possa acontecer? A lei ela entra em vigor no dia 16 de agosto. Até recentemente um ministro do STJ, ele deu uma declaração como essa. Ele disse que a Lei Geral de Proteção de Dados vai provocar uma avalanche de ações judiciais. Porque muita gente, pelo menos aqueles que conhecerem os seus direitos dados por essa lei, vão correr atrás. E aí vão entrar na justiça. E aí gera, então, um temor nas empresas de não estarem adequadas e sofrerem, né, não só penalidades por parte da autoridade, né, que vai ser a autoridade fiscalizadora, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também, né, por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, né, Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, que tem uma atuação bastante forte, né, aqui no estado de São Paulo. Então, você tem, né, um cenário que a gente está, né, quente na discussão e esperando para ver o que vai acontecer nos próximos dias. E, claro, trazendo um pouco para a temática do Congresso, a área de saúde também é bastante afetada por essa lei, porque, afinal de contas, ela lida com dados pessoais muito sensíveis, né, que são os dados de saúde. O intervalo e a gente retoma aqui a sequência do ponto de vista rapidinho. Já, já.
Sequência do ponto de vista, aqui com prazer a gente conversando com o Dr. José Carlos Loureiro da Silva, médico, não é? Está aposentado, né? Mas médico nunca se aposenta. Promotor de justiça também, né? Vai explicar para a gente daqui a pouco como é que pode isso, né? O médico estuda que não é uma coisa pouca, né? E o promotor igual, né? Dr. Cláudio Roberto Santos, que é advogado, né, da área digital, direito digital, e o Marcos Santana, atento às redes sociais, queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação, Cláudio, é muito importante essa questão aí de preservar a segurança dos dados pessoais de cada um de nós, porque até um tempo atrás, quando se falava de violação de dados, era aquele CD, DVD pirata ali que se vendia na Praça da Sé ali, Exato. com uma relação de CPFs ali, até de declarações de imposto de renda da pessoa, né? E hoje a coisa se sofisticou muito, né? Hoje a gente sabe que muitos supermercados, muitas lojas, a pretexto de fazer aquele cartão fidelidade do cliente, pede lá o CPF, e aí começa a juntar dados, os hábitos de consumo dessas pessoas, né? Quando você vai no mercado, você fornece o CPF, e a partir daquela informação ali, a empresa sabe o que você costuma comprar com mais frequência, com menos frequência, o seu poder aquisitivo e assim por diante, né? E o grande risco é isso daí. Esses dados, essa grande manada de dados aí, irem parar em mãos erradas. Aí outras empresas não tão escrupulosas assim, venderem esses dados aí, começar a empurrar ofertas ou até mesmo ter acesso direto aos seus dados pessoais. Então, é muito importante discutir essa questão do sigilo dos dados pessoais de cada um. Exato. E é interessante porque quando a gente fala de dados pessoais, você deu o exemplo do CPF, há pouco tempo eu estava assistindo um documentário, chama Privacidade Hackeada, eles exploram o caso da Cambridge Analytica, que é um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos por conta de vazamento de dados do Facebook. E aí, no documentário, eles vão destrinchando o caso e eles mostram que a Cambridge Analytica, que é essa empresa que coletou esses dados, tinha algo em torno de 5.000 pontos de informação sobre cada um dos eleitores norte-americanos. Aí eu faço um exercício, normalmente nas minhas palestras ou aulas, eu peço para pega um papel, começa a escrever informações que você tem sobre você. Agora pensa que você precisa chegar a 5.000 itens sobre você mesmo. Aí, num raciocínio rápido, fica fácil de perceber que essas pessoas sabem mais sobre nós do que nós mesmos. E isso é um risco muito grande, porque por saber muito sobre nós, ele consegue direcionar até mesmo o nosso comportamento. Não só o nosso comportamento de consumo, mas o nosso comportamento político. O caso da Cambridge Analytica é investigado justamente por ter influenciado nas eleições norte-americanas, para a eleição do Trump. Como também a mesma empresa foi acusada de influenciar no Brexit na Inglaterra, para a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, vejam quão grave é essas empresas que talvez sem escrúpulo, sem um regulamento, sem uma proteção, sem uma regra no jogo, até onde isso pode chegar. Hoje de manhã a gente falava lá no Congresso muito sobre padrões éticos, para falar sobre telemedicina ou sobre qualquer outro tema. É extremamente importante a gente ter esses padrões éticos e a legislação ela acaba tendo um papel importante nisso, de estabelecer esses padrões para que a gente não tenha situações como essa aí de alteração de resultado eleitoral, por exemplo, por conta de fake news. Isso tudo está relacionado, né? Pois é, o Zé Carlos Loureiro da Silva, eu prometi que ele ia falar a respeito disso. Você primeiro fez medicina, né? Primeiro medicina. Aí depois, medicina estava fácil, né? Muito tranquilo, sossegado. Pouca coisa, pouco livro para ler e tal, pouca informação. Aí vamos fazer direito, então. Foi. E ainda prestar concurso público para promotoria, né? Coisa incrível, né? Vim aqui para Santos, inclusive fiz minha residência médica aqui do lado, na Casa de Saúde. Na Casa de Saúde. Com o doutor Natal, na época que ele tinha o programa de residência médica. Meus outros 3 colegas de residência ainda são médicos da ativa, são obstetras na cidade. E aqui uma particularidade que quando você começa a ficar muito restrito à sua área de atuação, parece que você só sabe conversar com os seus iguais.
E eu fui uma isso, vez na verdade. festa de um aniversário que não tinha médicos, não tinha enfermeiras e eu me senti um estranho no ninho. Fui numa segunda, aconteceu a mesma coisa, falei, não está certo não, eu só sei conversar com o médico, com a enfermeira, com o doente, com o hospital. Falei, vou fazer alguma coisa diferente. Foi quando uma grande amiga me recomendou, quando eu contei esse meu drama pessoal para ela, me recomendou fazer o curso de Direito, que era o único que tinha aqui na época, da Casa Amarela. E eu fui e me apaixonei. Gostei demais. E tive grandes mestres, como o professor Elias Jacó, promotor aposentado. Jacó está sempre aqui com a cidade, gente. está aqui, né? Ele Participando foi meu conosco. grande exemplo para depois optar pelo Ministério Público, me arrumou estágio com promotor em São Vicente, o Marcos Pacheco Savoia. Mas aí você abandonou a medicina? Não. Não, continuou clinicando? Até a véspera de minha posse no Ministério Público, eu ainda dei plantão como médico. Não, tinha que sobreviver, né? Então, quando eu fiz o curso preparatório, porque o concurso para o Ministério Público aqui de São Paulo é dos mais concorridos do Brasil, né? 5.600 candidatos para 60, 70 vagas. Então, eu fiz curso preparatório em São Paulo, estudava lá de segunda a sexta-feira e trabalhava aqui sexta-noite, sábado e domingo para poder sobreviver. Mas, graças a Deus, deu certo. Gostei muito da profissão, comecei a trabalhar no Vale do Ribeira, Registro, Jacupiranga, e depois fui para Santa Fé do Sul, região de São José do Rio Preto. Você já cumpriu quantos anos na promotoria? Na promotoria eu fiquei 9 anos. 9 anos. Ainda consegui, com o tempo especial de médico que eu tinha, fugir da primeira emenda do Fernando Henrique Cardoso e me aposentei nas regras Você não está antigas. atuando mais como médico, nem como... Não. Atualmente só estou estudando, eu gosto muito de Estudando, estudar. dando aula ou não? Não, eu até fui convidado para dar aula, mas eu novinho, estou nesse pós-doutorado agora. E a grande surpresa da vida foi que aos 60 anos de idade me tornei pai, né? De um casal de gêmeos. E agora eu tenho... Não para, tudo em comum. Tudo em comum, né? Foi pai agora com 60? Com 60 anos. Ah, você não tinha filhos até então? Não tinha Caramba. filhos. Agora estou com 63 e filho de 3 anos de idade. Um casal ainda que veio, graças a Deus. Tem alguém aí com a gente? O Danilo Oliveira acompanha a gente aqui, uma audiência especial. Parabéns pelo programa. Ele pergunta o que é telemedicina no Brasil. Uma orientação pelo WhatsApp é telemedicina? Segundo o Dr. Chau, que acabou de fazer uma palestra magistral aí no Congresso, e em cujos trabalhos eu me fundamentei, eu e a minha colega Ana Carla, ele não acha que possa isso ser chamado de telemedicina. Chau Lu Wen, é isso? Isso. Maior autoridade brasileira no assunto. Humanização e aspectos técnico-jurídicos em telemedicina, é isso que ele... Apesar desse seu título, ele falou em ética. Ele falou em ética. Acima de tudo, o fundamento da palestra dele, uma palestra que tomara que tenham gravado, porque aquilo foi uma aula magistral. Foi. Ele não entende isso como telemedicina. Ele entende aquilo como seria uma orientação, porque, segundo ele, precisam de muitos outros subsídios e aparatos para se chamar algo de telemedicina. E pontos de vista que ele apresentou lá, até no final eu fiz uma pergunta para ele, porque o que ele apresenta agora, nos meus tempos de medicina, se falasse aquilo como profecia, a gente duvidava, sabe? Porque começou a abordar a telemedicina pelo estetoscópio, que foi para ele os pródromos da telemedicina, porque antes você encostava o seu pavilhão auricular e um médico, para preservar a intimidade de uma paciente, para não precisar encostar o ouvido na mama da paciente, ele inventou aquele aparelhinho. E aí começou, que era ainda, aliás, que eu herdei o nome, né? Que foi clínico e que ele tinha um estetoscópio, lógico, né? Parou de clinicar com quase 80 anos, 70, ele vai fumaça, evidentemente, morreu há 20 e poucos anos já era muito idoso, mas tinha o estetoscópio, mas se a gente ficava com dúvida, tirava o estetoscópio e ia pôr o ouvido lá, para ter certeza do que ele ia falar. Realmente, foi o que ele considerou como os pródromos da telemedicina, e eu acho que é
um caminho sem volta. Não há mais jeito de se voltar com lei ou sem lei, a lei estando regulando ou não, é uma realidade. E o que é isso aí? O médico não mexe no paciente? Pode não mexer, É como isso. alguns querem que pelo menos a primeira consulta seja presencial para só depois se poder, através de uma forma tele, se consultar e tudo mais. Eu tenho amiga psicóloga aqui, que ela foi forçada pelos pacientes a aderir a um programa desses. Porque ela tinha pacientes de vários anos, uma foi para a Austrália, a outra foi para Londres, a outra acho que estava em Paris, e queriam consultar com ela. Mas se são pacientes antigos, eu acho que até já existe até relação de confiança, conhecimento dos casos. Mas um caso novo, como é que você faz? Será que Um acidente funciona? numa plataforma em alto mar. Não tem médico lá, mas eles têm um jeito de contatar com o médico. Bom, aí é uma emergência. Mas é a telemedicina. Também é a telemedicina. Aí eu acho que é interessante. lógico, Sem é sombra de importante, dúvida. Não tem dúvida. É contra. Porque O que melhor é vai ter um médico demorar lá, mais? né? Não é? É outra opção. Ou um médico ou um paramédico. Pelo menos para, por exemplo, saber dar os sinais vitais, como que está, porque uma informação de um outro médico do lado de lá da linha, ou pelo menos de alguém da enfermagem ou de um paramédico. Outra informação do paciente, que dificulta um pouco mais. Mas entre o nada e um atendimento desse, se coloque no lugar do paciente. Até sair de uma plataforma de alto mar, de helicóptero, se é que vai poder sair, conforme as condições de tempo, vamos atendendo aqui e ver o que é possível fazer para ele. Isso também é telemedicina. Eu peguei muito na fala do Dr. Shaw, ele dizendo que não é algo que possa, pelo menos nesse momento, ser generalizado. A todas as especialidades, né, são transformadas no seu formato tele, vamos dizer assim. Existem algumas, né, especialidades que podem, né, facilmente passar por esse processo, né, no status que a gente tem hoje de avanço de tecnologia, e outras não. Então, né, como o Zé Carlos falou, é uma coisa que é inevitável, né, é um movimento que vai acontecer e a gente precisa só entender como esse processo acontece e estabelecer parâmetros, né? Ele falou realmente muito sobre parâmetros éticos, né? De estabelecer parâmetros éticos para que isso possa ser desenvolvido. E acrescento com a pergunta que eu fiz para ele, que a defesa dele de se ensinar a telemedicina nas universidades. E eu fiquei curioso para saber se existe já isso. De todas as faculdades de medicina no Brasil, só 6 têm o curso na área, na grade da graduação do curso de medicina. Somente 6. Eu acho interessante, primeiro de tudo, admitir a possibilidade de fazer essa telemedicina, né? Porque senão as pessoas tendem a consultar apenas o Dr. Google, né? Fica apenas ali na pesquisa da internet e acha que é especialista também sobre aquela questão, né? Já é especialista em comércio, em direito internacional, em justiça e agora em medicina também, né? E eu acho que também a telemedicina, esse atendimento rotineiro, ele se faz mais possível também com o aperfeiçoamento dos exames laboratoriais, né? Cada vez mais a gente percebe aí que o investimento em alta tecnologia se percebe cada vez mais exames e mais detalhados para descobrir diagnósticos e a partir daí fazer uma detecção precoce do problema do paciente e a partir daí fazer o tratamento, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Inclusive, a segunda palestra sobre a telemedicina nos foi trazida pela representante da Universidade de Buenos Aires, onde ela mostrou que os problemas que se sofrem na Argentina e as soluções também são idênticas às aqui do Brasil. A doença é a mesma, os doentes são os mesmos, a tecnologia é a mesma e eu acho que é um caminho sem volta. O corpo humano é o mesmo, né? Sem dúvida. Exato. Vamos para o intervalo, já a gente volta aí com mais um bloco falando um pouco mais do 2º Congresso Internacional de Direito da Saúde, aqui no Santa Cecília, na Universidade de Santa Cecília, Unisanta, né? Começando hoje, quinta-feira, passa por amanhã, sexta e se encerra no sábado, já. Muito bem, estamos falando aqui no Ponto de Vista sobre o 2º Congresso Internacional de Direito da Saúde, realizado aqui na Universidade de Santa Cecília, é aqui exatamente no mesmo prédio, né, onde funciona aqui a TV Santa Cecília, Rua Dr. Cesário Mota, número 8, né, no 4º andar, no bloco E. Né, e já tivemos o início, né, nesta quinta-feira pela manhã, alguns temas importantes, e vamos ter a participação do Zé Carlos Loureiro da Silva, que está conosco,
no tema comunicações orais, né? O que isso tem a ver com a medicina? Comunicações orais. O que é isso? Enfim, o que você vai falar a respeito desse tema e o que é esse tema aí? O meu foco aí... Qual é o seu foco aqui? Com a Ana Carla? Ana Carla, Vasco de Toledo, né? Isso. Você pode ver o tema da palestra. É sobre doping. Doping. Doping esportivo doping. E suplementos alimentares. A gente... muito em moda também, né? Muito. Foi exatamente esse o motivo de eu ter, juntamente com ela, escrito esse artigo. Eu quis, entre outras coisas, mostrar que o suplemento alimentar não é essa panaceia aí e que tem consequências para a saúde, tanto do desportista quanto não, que pode causar doping e pode causar morte também. O suplemento. A minha grande crítica nesse trabalho é que a lei regulamentando a feitura e a venda e comércio e propaganda dos suplementos alimentares é do ano passado, quer dizer, uma lei bem recente para se ver a eficácia ou não dela. No direito as coisas demoram um pouco para acontecer. E a minha grande crítica a essa lei é que, apesar de todas as restrições, todas as recomendações, o suplemento alimentar continua a ser vendido em qualquer lugar, sem precisar de receita médica, nem de nutricionista, e feitas propagandas pelos artistas famosos de televisão com belos físicos, as pessoas são iludidas e consomem algo que muitas vezes é mais prejudicial do que benéfico para a saúde delas. Deu na cabeça, o cara acha que está magro, que não sei o quê, que não está rendendo o suficiente, vai procurar um suplemento. Fica grande rápido, né? E sem o controle de um profissional adequado, acaba consumindo em excesso, enfim, né? Faz sua própria dieta, ou da mesma série do advogado do Facebook, você tem o médico do Facebook, você tem o nutricionista do Facebook, né? Sem o sombra pessoal de vai dúvida. lá, faz um stories lá no Instagram, né, falando que está consumindo aquilo em determinada quantidade, mas não tem nenhuma orientação nutricional por trás. As pessoas tomam aquilo como um padrão e consomem desagradamente. Né? Tenho Isso é um amigos. perigo, né? Às vezes só o fato de consumir já está em excesso. Já está em não está excesso. precisando. O suplemento alimentar tem indicação. Ele é um suplemento. Né? Suplemento. Desde que a pessoa precisa, né? Precise. Começa daí. É quando precisa. Porque se toma sem precisar, o organismo reage de alguma forma e reage de uma forma negativa. Rim é afetado, coração é afetado e mais. O que vem no rótulo do suplemento alimentar nem sempre é o conteúdo dele. Por isso que muitos são pegos no doping. E, para a Federação Mundial de Atletismo, não interessa. Você tomou, você é responsável e, atualmente, se você tem médico responsável por você, o seu médico também, se você tem um profissional que lhe treina, o profissional também é. Tanto que, quando o atleta adoece e vai precisar tomar um suplemento ou algum remédio que é proibido, é tido como doping pela lista que a associação publica anualmente, ele é recomendado se afastar até que o organismo trabalhe aquilo, elimine do corpo para ele poder voltar à competição. É muito rigoroso e eles estão tornando isso rigoroso demais porque a tecnologia para fraude anda na frente de qualquer lei, de qualquer regulamento. Bom, a gente está percebendo aí que uma série de temas, né, série de painéis interessantes, né, de assuntos que são importantes, as questões cardíacas aí estão complicadas, né? O prefeito de Praia Grande teve aí um problema cardíaco, foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, fez um cateterismo, aparentemente está bem, né? Mas não tenho mais informações a respeito, né? O Marcos Santana, estamos aguardando mais uma posição da Prefeitura, né? Da assessoria de comunicação da Prefeitura, e parece que o Mourão ainda não desceu, ainda não voltou do Hospital Albert Einstein. E hoje o narrador esportivo mais famoso do Brasil, Galvão Bueno, também teve um mal súbito lá em Lima, no Peru, onde ele ia narrar no próximo sábado Flamengo
e River Plate, final da Copa Libertadores. O Galvão passou mal, né? Foi internado também com dores no peito, aquele problema todo, também foi submetido a um cateterismo e ninguém sabe qual será aí a consequência, o diagnóstico final. Mas com relação aqui ao Congresso, está percebendo uma série de temas e assuntos são importantes e variados, enfim, né? E a gente tem o projeto Medicina do Futuro, né, doutor? Outro tema importante, interessante aqui também, né? E o que seria essa questão da medicina do futuro? Vai ser presidida pela Verônica Scriptória, isso? E Freire Almeida. Temos aqui alguns palestrantes. Marcos internacionais dos direitos humanos, você já falou sobre alguns deles, né? Sim. Acho que falar de medicina do futuro é falar um pouco sobre isso, né, que a gente já vinha conversando no bloco anterior, né, esse processo de digitalização, né, essa coisa pensar, né, fala-se muito do cuidar do paciente, né, fazendo mais uma vez referência ao Dr. Shaw, a fala do Dr. Shaw hoje mais cedo pela manhã. Falava muito que nós passamos muito tempo nos preocupando com a doença e não com a saúde. Com a prevenção. Né? E não com a saúde, que agora a gente precisa virar essa chave e pensar, nos preocuparmos mais com a saúde, que é justamente a ideia da prevenção. Passa por questões como essa que a gente acabou de falar, né, de evitar o consumo excessivo de suplementos alimentares ou de qualquer outra substância, a realização de exercícios físicos, enfim. Tem aqui também Medicina do Futuro e Direitos Humanos, né? Não sei qual é a relação aí. O foco vai se debater, qual o foco que aí seria também tudo relacionado, né? Sigilo sobre seus dados, por exemplo, é uma coisa que se debate muito atualmente, tendo uma plataforma. Eu estava vendo esses dias um programa que me deixou muito curioso. Ele já tem a perspectiva de nos submete a uma série de perguntas, a gente responde, se joga como se fosse algoritmos e faz-se como se fosse um download do nosso cérebro. A moça perguntou, isso é para quando? Daqui 50 anos? Falou, não, pode colocar 5 ou 10 anos, já teremos isso. Imagina alguém com um download do cérebro da gente. Estava falando dos 5.000 itens que se tem, né? Mais, né? Pode ser você. O neurocientista chamava a atenção. A única coisa que vai com você até a morte é o seu cérebro, os seus neurônios. Depois, você fica sem o dedo, sem o braço, sem o nariz, sem o dente. Quando os neurônios pararem, é que você para. Agora, faz o download de tudo aquilo, coloca num pendrive ou algo semelhante, você pode ir embora, você está ali. Cria você de novo. Gosto, cria você. É muito louco para gente que estava acostumado com medicina, de ficar escutando, conversando. Não, ali ele sabe. Isso pode ser chamado de clone, uma clonagem humana? Seria um clone digital, algo assim, né? É. Eu achei demais isso. Outro dia eu conversava com uma pessoa, né, eu tenho um podcast que fala sobre direito e tecnologia, e aí eu fui entrevistar um pesquisador, né, da área jurídica que está no Instituto de Pesquisa em Berlim. E aí a gente conversando, né, falando um pouco sobre a internet das coisas, que são as coisas conectadas que a gente tem hoje, o celular, não só o celular, mas você tem até a escova de dente que é conectada, porque ela vai parametrizando o seu modo de escovar o dente, os horários que você escova o dente, tudo é conectado. Eu perguntei para ele, falei, senhor Eduardo, mas se tudo é conectado, que necessidade que a gente vai ter no futuro de ter um Android, por exemplo, igual a gente vê nos filmes, né, vê nos videogames e tudo. Ele falou assim, Cláudio, vaidade. Né? Aí ele explicou como, ele explicou o sentido, que realmente se todas as coisas são conectadas, você não precisa de um humanoide para fazer as coisas, você vai ter a própria coisa, né, fazendo. Mas aí ele falou assim, por exemplo, você tem lá um avô muito querido seu, né? Vai ser possível, né, você fazer o download do cérebro dele e criar um corpo idêntico ao dele. E aí você vai ter seu avô para sempre. Jamais vai deixar de existir, porque aquele
corpo criado para ele, para reagir como ele. Parece muito ficção científica, e hoje realmente é um pouco ficção científica. Mas tudo indica que no futuro não muito distante vai ser possível. Não sei se a gente vai criar, mas vai ser possível. Eu estava pensando uma coisa parecida com isso aí quando eu estava falando, que hoje a inteligência artificial, né, a capacidade de programar a máquina para responder a certos estímulos, né, avançou bastante, né? E aí você faz um download no cérebro de uma pessoa, pode fazer uma conexão com uma inteligência artificial, e aí a máquina, né, vai responder como se fosse a pessoa em si, né? E é uma coisa muito que a gente imaginaria apenas um filme de ficção científica, mas pelo jeito está muito próximo de se tornar realidade, né? Ele disse até que já existem chatbots, né, que são... você tem um robozinho que ele te atende no chat. Igual, não sei se vocês já receberam ligação, né, de um atendente eletrônico, não um ser humano. Você tem um atendente desse por chatbot. Eles falam que diz que já tem empresa que consegue desenvolver chatbots com a personalidade de alguém. E aí você não tem um corpo para aquela pessoa, mas você consegue conversar com ela e ela tem um comportamento semelhante com o que ela foi treinada, daquela pessoa que se foi, por exemplo. Só falta o corpo ainda para essa pessoa. É muito louco. É muito louco. Mas com a evolução que... parece coisa de filme mesmo. Parece. Científica, mas quem é que podia imaginar 10 anos atrás que a gente teria celulares, né, com a capacidade que temos hoje? Há 20 anos atrás que teríamos... Enfim, né? O que vai fazer? A evolução é uma coisa extraordinária. A gente é atropelado a cada dia que passa. Né? Então, que isso possa acontecer... Não há mais o que a gente possa duvidar, né? Carro andando sozinho. Mas para que serve um carro andando sozinho sem motorista? Serve para Uber, né? Uber. Por que serve um carro se não tiver gente? Explica para mim. A Uber é justamente um dos investidores no movimento de carro autônomo. Ônibus, tudo bem, alguém pode alegar, não, mas o custo do motorista e tal, não sei o quê, aí é mais um desempregado, né? Já não tem cobrador. Aí não fica sem motorista também, quer dizer, tudo controlado lá por uma central, não sei onde, né? Só para, as pessoas entram e tal, pagam, né? Pagam, já está pago, né? Como paga com cartão, né? Lógico, né? Ninguém vai usar dinheiro. Dinheiro é uma coisa praticamente em desuso, né? Quer dizer, a espécie, né? Agora cartão para lá, cartão para cá, essa coisa. Fala-se que na China você não anda com dinheiro, papel mais, não, né? O modelo o sistema de pagamento digital deles é extremamente avançado, é tudo no celular ou relógio. Aliás, a gente falou da Venezuela no começo, né? Porque o nosso companheiro aqui, o Zé Carlos, esteve falando da Venezuela, né? O Zé Carlos esteve lá recentemente e tal, fazendo um trabalho científico. E a gente comentava aqui na China, o governo chinês e o governo russo, por exemplo, apoiam o desgoverno, o desastre, né, a ditadura Maduro, né, que vem da ditadura Chávez. Né? E por que os chineses, né, e os russos, somente os chineses, né, que hoje estão bombando aí a sua economia no mundo, a segunda maior economia do mundo, a caminho de ficar pau a pau com os Estados Unidos, não vão lá e, né, aportam, né, um valor significativo que pudesse pelo menos minimizar a situação caótica que vive o povo venezuelano. Mas o interesse é petrolífero, né? Mais que isso, enfim, né? Então vamos esperar aqui, vamos esperar deitados. Porque cansar, se for sentado, vai fazer ferida na bunda. Então, não vai adiantar muita coisa isso, né? Bom, o Congresso será fechado, no segundo Congresso aqui Internacional de Direito de Saúde da Unisanta, no sábado, com 2 painéis, né? Um sobre saúde marítima, portuária e migração. E a Patrícia Gomes, nossa comentarista habitual aqui do Ponto de Vista, estará presidindo a mesa. Ela que tem uma familiaridade aí com a questão de imigração, enfim, né? E saúde e desporto, você já deu uma pitadinha aqui, né? O que se mais pode debater e discutir com mais profundidade. Enfim, o Congresso que parece já é um sucesso, né? Sim. E vamos aguardar o que vai sair, né, dessa discussão importante aqui na Universidade de Santa Cecília. Doutor Zé Carlos Loureiro, parabéns pela participação, obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado. Sucesso, viu? Até uma outra. Pela oportunidade da exposição das nossas ideias. Parabéns à família Teixeira por essa promoção valiosa desse congresso, ao meu orientador, professor Jami, ao Acauí, que não é fácil trazer tantas personalidades
de outros estados brasileiros, como o colega aqui, e de outros países, para vir dividir conhecimento com a gente. Então, de parabéns a todos. Muito e vocês bem. também. Obrigado. Doutor Cláudio, também parabéns pela participação aí no evento. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, de compartilhar um pouquinho do que a gente tem estudado ao longo desses anos. Obrigado ao doutor Danilo Oliveira, não é, que normalmente participa conosco falando de Previdência, que articulou com a gente aqui a presença dos convidados, para a gente falar com mais profundidade e com mais conhecimento, né, a respeito desse segundo congresso realizado aqui no Santa Cecília. Marcos Santana está sempre conosco, de segunda a sexta ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, a reprise aqui pela Santa Cecília TV às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.